Olá, Gustavo. Dando continuidade ao curso, retomando, né? Você entregou aqui o seu E3. Vou abrir com o Project. Aqui pergunta se eu vou habilitar as macros. Vou desabilitar. Um recado do Project para minha licença. Vou pedir para ele lembrar depois. Não tem problema. Aqui eu tenho dois macros que eu já tinha feito com você em exercícios anteriores. Mas eu vou apagar esses macros só pra gente fazer de novo. Botão direito, remover. Ok. Vou apagar a aba também. Mas a aba eu acho que você já entendeu. O problema tá nos macros. Vou aqui ver o que eu tenho de macro. Tem muita macro gravada aqui. Eu vou apagar elas todas. Tem que apagar de um por um. Não sei de onde vieram todas essas macros. Vou dar um pause no vídeo, só para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Quando eu voltar, as macros já vão estar apagadas. Bom, macros apagadas. Vou fechar aqui. E antes de começar a correção, eu já vou fazer uma macro para você comparar com a maneira que você está fazendo, para a gente ver se está fazendo da maneira correta. Bom, eu quero criar uma macro para abrir o meu passo 1. A primeira coisa que eu tenho que fazer, clicar em Record Macro, salvar como passo 1, colocar a descrição. Não esquecer de marcar absoluto. Ok. Estou salvando. Tudo que eu faço aqui agora, o Project está salvando. Vou clicar em View, Other Views, More Views. Como eu quero para o passo 1, eu clico no passo 1, clico em Aplicar. Entrei no passo 1, volto lá na macro e paro a gravação. A macro está gravada. Se eu clicar aqui em View Macros, tem aqui o passo 1. Vou fechar. Botão direito na Ribbon, Customize the Ribbon. Escolhe aqui na aba de comandos os macros. Tem aqui o passo 01. Eu quero colocar o passo 01 no iniciação. Adicionar. Vou chamar de passo 01. E vou colocar o símbolo qualquer. Coloquei o símbolo. Ok. Então agora eu vou em View, Other Views, More Views. Vou clicar no passo 3. Clico aqui na minha aba GP. Quando eu clico no passo 1, ele me abre o passo 1. Vou fazer mais uma vez agora para o passo 2. Lembrando que eu estou fazendo aleatório, não estou colocando o nome correto, nem a imagem que deveria estar. Record macro, coloco o nome, passo 02. Passo 02. Não esquecer de marcar absolute. Ok. Estou salvando. View, Other Views, More Views. Passo 2 que você colocou aqui. Esqueci de colocar o passo 02, colocou o passo 2. Tudo bem. Aplicar. Salvou. Volto no Developer para a gravação. Botão direito na Ribbon. Customize the Ribbon. Macros. Passo 2. Escolho aqui Iniciação. Adicionar. Vou renomear.
passo 02, vou colocar um símbolo qualquer. Ok. Então agora quando eu venho aqui na minha aba gerenciamento de projetos e clico no passo 1, ele me abre o passo 1. Quando eu clico no passo 2, ele me abre o passo 2. Vou fazer de novo para o passo 3. Record macro, passo 03. Passo 03, absolute, absolute, ok. View, other views, more views. Passo 03, vou escolher esse aqui primeiro, aplicar. Salvou para a gravação da macro. Botão direito, customize the ribbon, macros, passo 3, iniciação, adicionar, renomear, esse é o ORG, se eu não me engano, mesmo nome que você colocou aqui no seu modo, e um símbolo qualquer que tem que ser o que está seguido pelo livro. Como eu não estou com o livro aqui agora, coloquei um qualquer. Ok. Então se eu vier aqui na aba GP, passo 1 ele me abre passo 1, passo 2 ele me abre passo 2, e passo 3 eu estou no passo 3. Então se a dúvida persistir, se você continuar não conseguindo fazer a gravação das macros, você volta a colocar no Moodle e a gente tenta de alguma outra maneira. Esse aqui é o seu primeiro número da sequência, por favor anote. Então vamos lá começar a correção do seu exercício E3. Eu vou começar olhando os passos, se você criou. View, Other Views, More Views. Bom, eu vou editar aqui o passo 2 para passo 02, só para ficar na sequência. Então eu tenho o passo 01, passo 02. Eu esperava encontrar o passo 03, estrutura analítica da organização NO. Não encontrei. O passo 03, estrutura analítica da organização. Você colocou aqui, eu acho que como ORG. Eu vou dar uma olhada nele depois. O passo 04, EAP mais atividades. Tem aqui o EAP mais atividades. O passo 04, EAP mais atividades DR, onde a gente coloca a ligação das atividades. Não está aqui. E o passo 5, apresentar a rede de atividades. Acho que você fez aqui, né? Eu vou dar uma conferida depois. Vou começar pelo seu passo 3, o ORG. Você criou dois passos 3, um ORG e um ORG Outline. Deixa eu ver se tem alguma diferença. Tem a diferença no grupo. More Groups, Edit. Aqui você usou o nível ORG como texto 28. Texto 29. Texto 30. E o grupo do ORG, a mesma coisa. Deixa eu ver se... Grupo. O livro não fala para você usar o texto 28, 29 e 30 para níveis de ORG. Não entendi porque você colocou essa estrutura como texto 28, 29. Deixa eu ver se eu...
Deixa eu ver as tabelas que você criou. Você criou uma tabela para o passo 3, estrutura analítica da organização NO. Essa tabela eu esperava encontrar realmente. E passo 3A, EAP ORG Outline. No E2 eu já tinha comentado com você para você seguir a nomenclatura dos passos, tabelas, dos grupos, filtros de acordo com o guia de exercícios. E você não está seguindo a nomenclatura do guia de exercícios. A tabela do passo 3, estrutura analítica da organização ORG, o nome correto dela seria passo 03, estrutura analítica da organização ORG. E do NO seria passo 03, estrutura analítica da organização NO. Você não está cumprindo com a nomenclatura, assim como nos seus modos. Aqui está passo 03 ORG, não tem nenhum passo com esse nome. Passo 02, documentação da EAP, não tem nenhum passo com esse nome. Então atente-se para isso, para você fazer de acordo com o guia de exercícios. Vou conferir sua tabela, ver se ela está de acordo com o que foi pedido. Vou conferir a NO primeiro. A tabela do passo 3 deve ser igual à tabela do passo 1, com ID Indicators WS Name, a tabela está certa. Vou renomear a sua tabela estrutura analítica da organização NO, para seguir com o que foi pedido no guia de exercício. Ok? Vou fechar. Feito isso, você deveria criar um filtro. Deixa eu dar uma olhada aqui, More Filters. Aqui eu tenho 3 filtros para o mesmo passo. Passo 03, deixa eu dar uma olhada. Flag 16 a gente não usa agora. Flag 16 a gente não usa agora, o mesmo filtro. E Flag 16 a gente não usa agora. Então o que a gente deve fazer? Apagar esses 3 filtros criados e criar um novo. Vou aproveitar, vou editar um então. Passo 03, estrutura analítica da organização. Primeiro é o NO, onde a gente coloca o NO. Se eu não me engano, é o texto. vinte e oito. Vinte e nove e o 30. Diferente de vazio. Apaguei demais. Insert. Vou colocar de novo. Texto 28. Diferente de vazio. Vou salvar. Tá aqui o passo correto. O filtro. Vou fechar. Para a gente apagar um filtro criado, opções, organizador, filtros. Vamos procurar aqui, passo 03, delete, passo 03, delete, passo 03 certo, passo 01, 01, 02 eu não olhei. Segundo número, por favor, anote. Então agora eu tenho o filtro, tenho que criar o grupo. Lembrando que o grupo já deveria ter sido criado no E2. Aqui eu tenho um grupo, outro grupo. Os grupos são iguais aqui. Posso apagar um deles também. Vou editar para colocar o nome correto.
não é grupo, não é grupo 3, é passo 03, estrutura NO. E aqui sim tá certo. Texto 28, 29, 30. Task Ascend. Deixa eu ver as cores. Tá certo. Salvar. Vou fechar. Agora a gente vai editar o nosso passo 03, que não foi criado aqui, o NO. A tabela, deixa eu ver se eu editei. Não editei. Passo 3. Ah, já editei a tabela, né? Então já editei a tabela, o filtro e o grupo. Vou editar o modo. Aqui a gente não tem. Tabela passo 3. Eu vou editar esse aqui de cima, passo 03, pro NO. Passo 03, grupo passo 03. Quando a gente coloca com o nome da mesma maneira do guia de exercício, fica mais fácil para a gente saber o que a gente está usando em cada momento. Aqui, por exemplo, eu estou usando no modo passo 03, NO, a tabela passo 03, NO, o grupo passo 03, NO e o filtro passo 03, NO. Isso não deixa a gente se perder no nosso projeto. Então eu vou aplicar o passo 03 NO. Olha a diferença. Eu tenho os níveis de ORG que você colocou como P, DT e SO, separando as nossas atividades, os nossos pacotes. Então é isso que deveria ser feito. Aqui tem algumas atividades que você não colocou a organização. Isso deveria ter sido feito aqui no passo 2. A sua tabela do passo 2 está errada. Você não corrigiu os erros do E2. Vou colocar aqui direito então, EAP. Documentação, onde tem ID Indicators, WBS, Name, Note, tem o campo Contact e o texto 27, 28, 29 e 30 com os níveis organizacionais. Cliquei errado, Edit. Aqui faltou o texto 29 e o texto 30. Essa é a tabela certa. Vou fechar. Vou editar o passo 2. Passo 02. Vou editar a tabela. Passo 02. Com filtro. O passo 02 não tem filtro. Então é All Tasks. Colocar o passo 02 sem grupo, sem filtro. Vou aplicar. Essa seria a tabela correta, onde aqui você iria preencher todas as atividades, ou melhor, os pacotes de trabalho, que aqui a gente ainda não tem as atividades. Com os níveis organizacionais. Nível ORG, nível ORG, nível ORG. Certo? Bom, isso foi do passo 2. Voltando para o passo 3. Essa seria a maneira correta do passo 3. E agora a gente tem o passo 03, estrutura analítica da organização, ORG.
Tá aqui. Vou editar. É o passo 03. Não vou mexer na tabela nem no grupo. Filtro eu vou colocar qualquer um por enquanto. Vou aplicar. Aqui está o nosso passo 03 estrutura de lista de organização ORG. Agora eu vou editar ele para você ver a maneira correta. Nesse passo, a tabela deve ter sido criada. Vou editar. A tabela aqui é igual à tabela. Nossa, a tabela vai ser diferente. A tabela vai ser diferente no... A gente só vai colocar um ORG a mais. Então eu vou copiar essa tabela. Só que aqui vou tirar cópia, organização, ORG. Aqui não deu. Pronto. E aqui eu vou colocar... Copiei a tabela errada, né? Cadê a tabela que eu tinha criado? Passo 2, 3. Ela vai ser igual ao do passo 2. Copiar. Passo 3. Estrutura analítica da organização ORG. E aqui a gente vai colocar o Outline Code 10. ORG. Vi que você já preencheu, provavelmente. Close. More views. Cadê o ORG? Editar. Vou colocar a tabela certa. ORG. Grupo. Vou deixar por enquanto ok. Pronto. Agora aqui nós temos o ORG que você já preencheu. Aqui no nível do ORG você não fez o lookup. Aqui você fez dentro de presidência, gerência de projetos, setor de obras e diretoria técnica. Mas não preencheu nenhuma atividade, nenhum pacote de trabalho. Então aqui deveria ter sido preenchido. Vou preencher de forma aleatória, tá? Só pra gente conseguir gerar o nosso filtro. Um negócio aqui no passo 2. Aqui você deveria ter criado um lookup também. Custom Fields, lookup. E ter colocado essas siglas aqui no lookup. Vi que não foi feito. Para você preencher da mesma forma que você vai preencher aqui no ORG. Certo? Dá uma olhada então. Aqui eu vou colocar só alguns pacotes. Qualidade. Para que o nosso filtro funcione quando a gente criar o filtro. Todos os pacotes de trabalho devem ter o ORG preenchido.
Lembrando que eu estou preenchendo de forma aleatória, só para não ficar sem nada. Aqui você preencheu o resto, ok. Ok. Então nós temos que fazer o filtro e o grupo do ORG. Bom, o grupo é o seguinte. Eu vou ver o que você criou. Renomear. Passo 03, não é grupo. Estrutura analítica da organização. ORG. E nesse passo não tem isso, só tem o outline code 10. Task assign. Fechar. E o filtro. Passo 3, passo 2. Vou criar um filtro. Passo 03. Estrutura analítica da organização. ORG. Onde a gente vai colocar. Onde a gente só quer ver o que tem o ORG preenchido. Então vai ser ORG diferente de vazio. Salvar. Vou fechar. Vou editar meu passo 3. Estrutura analítica da organização ORG. Colocando a tabela certa, ORG, o grupo certo, ORG, e o filtro certo, ORG. Ok, vou mandar aplicar. Esse era o esperado. Isso que eu esperava encontrar com os níveis preenchidos. Aqui tem atividade com níveis. Aqui a gente só deveria ter os pacotes de trabalho por enquanto. Bom, então passo 3. Finalizado. Mais um número da sequência. Vamos para o passo 4. Onde a gente começa a sequenciar e criar as nossas atividades. É um passo composto. Clique que você colocou com o campo Note corretamente. Vou começar olhando a sua tabela. Passo 4. ID Indicators, está certo. Aqui não é WBS, deveria vir antes o Unique ID. WBS, texto 27. Não é WBS predecessores, é apenas os predecessores. Depois é o name, que é o nosso EAP mais atividade. Mudamos o nome agora. Name, aqui eu vou excluir. Depois do name, veria o flag 16. Sua tabela está errada. O flag 16 seriam para mostrar são os pacotes de trabalho. Flag 16 sucessores. Você colocou aqui como WBS sucessores, mas é apenas sucessores, não é WBS sucessores. Tipo, você colocou sucessores depois e não tem mais nada. Depois do tipo vem perguntando se a atividade é dirigida ao esforço, o contato, que é o responsável, milestone para saber se é um marco, e um summary significa produtos. Aqui, marco, responsável, dirigida ao esforço, como se fosse uma pergunta.
tipo de atividade. Sucessores aqui não tem. Sucessores. Atividades sucessoras. E aqui as atividades predecessoras. Essa é a tabela do passo 4. Deixa eu ver essa outra que você criou. Essa estava um pouco mais certa, mas ainda faltavam alguns campos que você não colocou, como os marcos, os produtos. Tá aqui, summary, milestone. Ah, você fez aqui, mas fez fora de ordem. O importante da ordem, por exemplo, sucessores, quando você for visualizar na tabela, você vai ter a atividade central no meio da tabela, e do lado esquerdo as predecessoras, e do lado direito as sucessoras da atividade. Por isso que é bom deixá-la sempre em ordem, para ficar mais fácil a visualização. Então eu tenho que lembrar que eu vou usar essa com asterisco. Você não precisava ter criado duas tabelas para o passo 4. Ele só vai usar uma tabela. Vou fechar. Tabela criada. Vou criar o passo 4. More views. Passo 4 é apenas atividades. Aqui eu tenho 2 passo 4. O que foi pedido para criar é isso com asterisco. E o que eu tenho que usar é o com asterisco também. Então, other views, more views, com asterisco, editar. Vou colocar de novo, sem grupo, all tasks. Ok, aplicar. Pronto. Essa é a tabela esperada. Predecessoras. Aí a gente tem aqui apenas atividades, que são as atividades. Aqui você disse vai ser um pacote de trabalho ou não. É importante preencher essa coluna. Vi que você preencheu, colocando os pacotes de trabalho, ok. Temos aqui as sucessoras, tem algumas ligações já feitas. O tipo da atividade, fixed duration, tá certo. Todas devem ser fixed duration por enquanto. Dirigido ao esforço, não. Ok. Responsável, preenchimento é importante. Os marcos do projeto. Vamos ver aqui o que você colocou como marco. Eu vou arrastar a coluna porque a minha tela está pequena, para eu conseguir ver o que você está colocando como marco. Início do projeto é um marco, sim. Mas aonde você colocou marco aqui? Início da produção é um marco muito importante, tá certo? Início infraestrutura, outro marco. Fim da infraestrutura é um marco, certo? Início da superestrutura, fim da superestrutura. Início de parede de painéis, término de parede de painéis, fim da produção, fim do projeto. Excelente. Você pode colocar no seu projeto quantos marcos você quiser. O importante é que os marcos tenham início e fim, sejam cadastrados como marcos, e quando você for colocar a duração de tempo no projeto dessas marcos, ela ter sempre duração 0. Passo 4 criado. Vamos adiante. Uma coisa que eu esqueci de comentar são as notas do seu projeto. Acredito que você tenha entendido. Identificação de stakeholders. O esperado é realmente isso aqui.
você colocar todo tipo de anotação do seu projeto aqui, ó, descrição do serviço. Isso aqui era o esperado, realmente, tá certo. E no passo 4, a gente deveria alterar a fonte das atividades dos pacotes de trabalho. A gente faz isso clicando aqui em Format, Text Styles e mudar o Milestones, que é o Milestones Task, para laranja, de acordo com o guia de exercício. Você colocou em azul. Calibre, ok. E o Non-Critical Tasks e os Critical Tasks para azul. E o Non-Critical Tasks, ou seja, são as atividades críticas e as não críticas, para azul. Pronto. Esse era o esperado. Depois você dá uma olhada. Aqui você criou um pacote monitoramento e controle que tem integração, escopo, tempo, custo, qualidade, comunicações, aquisições. Eu vou esperar o andamento do projeto para entender um pouco melhor sobre esse pacote monitoramento e controle que você criou aqui com essas atividades ou subprodutos, subpacotes. Então eu vou esperar um pouco mais adiante do projeto. Então voltando, Text Styles, escolhe aqui os marcos, milestones, laranja. Atividades críticas e não críticas em azul. Não crítica e crítica em azul. Pronto, feito isso, vamos adiante. Nesse momento a gente cria um novo passo. Composto, View, Other Views, More Views. Seria o passo 4, atividades DR. Então a gente vem aqui em New, Combination View, ok. Com o nome passo 04, EAP mais atividades DR. A gente faz o nosso sequenciamento de atividades. A tabela é a mesma. Passo 04 EAP mais atividades. E a parte inferior, Relationship Diagram. Ok. Vou aplicar o passo onde a gente faz o sequenciamento das atividades. Então aqui, construção, início do projeto, gerenciamento. Os pacotes não estão ligados a nada, ok. Eu venho elaborar o TAP, identificar os stakeholders, desenvolver o planejamento. Bom, aqui eu vejo que você entendeu que as atividades que devem ser sequenciadas e não os pacotes de trabalho, tá certo? Nenhum problema quanto a isso. Vou adiante. Indo adiante, a gente vai para o passo 5, onde a gente faz a nossa rede de atividades. Vi que você criou com o nome alterado também. Eu vou editar esse nome. Vamos seguir o nome do guia de exercícios, que é passo 05, apresentar a rede de atividade. Vou colocar aqui OK, no group e all tasks. Aqui o filtro eu estou tendo que colocar sempre porque o seu project é em português. Então quando você coloca aqui todas as atividades no seu filtro, ele não reconhece aqui no meu project que está em inglês. Então por isso que eu tenho que colocar aqui sempre all tasks. Vou aplicar. Ok, não tem essa parte de baixo. Vamos para as configurações. Um detalhe interessante que eu fiz aqui, acabei esquecendo de comentar, a gente tinha aqui Task Form, a gente tinha Relationship Diagram. Isso aqui apareceu. E o guia de exercícios pede para você gravar uma macro que apague isso aqui. Como a gente faz isso? Developer,
record macro. Vou criar aqui a macro do passo 5. Absolute. Ok. Vamos lá em View, Other Views, More Views. Vou escolher aqui o passo 5, apresentar rede de atividade, aplicar, salvou. Agora, o que eu vou fazer? Simplesmente trazer o bioma para baixo. Ele vai entender que é para fechar essa tela sempre que eu entrar no passo 5. Parei a gravação. Vou na minha aba, Customize Ribbon, Macros. Eu tenho aqui o passo 5, vou colocar na iniciação. Passo 5. Que é rede de ative. Você tem que colocar o nome certo. Vou colocar qualquer coisa aqui só para adiantar. Ok. Então vamos lá. Passo 1, funcionando. Passo 2, eu alterei o nome dele, por isso que ele não funcionou. Passo 3 está com o nome alterado. Passo 5, ele não veio com bioma. Passo 1 eu não alterei o nome. O passo 2 e o 3 eu editei, por isso que ele não achou. E o passo 5, o bioma não apareceu mais. Mesmo que eu esteja no passo 4, que tem o bioma. Aqui. O passo 4 tem o bioma. Quando eu vou para o passo 5, ele fecha o bioma. Agora, se eu estivesse no passo 4 com o bioma e viesse para o passo 1, ele não vai fechar o bioma. No passo 5 ele fecha o bioma. O guia de exercício pede para a gente fazer isso em todos os outros macros. Então a gente tem que vir aqui em View Macros. Passo 5, quando você clica em editar, muito grande. Aqui. Ele coloca esse comando aqui, ó, pane close. A partir desse comando que ele fecha o bioma. Então a gente tem que copiar esse comando e colar no passo 1, por exemplo. Vem aqui na última linha, dá um Enter, Ctrl V, fecha. Agora, se eu tiver no passo 4 com o bioma, quando eu venho para o passo 1, ele fecha o bioma. Passo 4 com o bioma, quando eu venho para o passo 5, ele fecha o bioma automaticamente com aquele comando. Bom, vamos ver então o seu passo 5, apresentar a rede de atividades. Primeira coisa que eu tenho que fazer é vir em Layout, ver se você fez as configurações pedidas. Aqui a opção Show Summary Test desmarcada, ok. Ajustar quebra de páginas desmarcada. Mas aqui, retilínea, isso aí, Show Rows. Aqui, Match Predecessor Box Border. Tem que marcar. Mostrar quebra de página não. Certo. Ok. Pronto. Faltou fazer algumas configurações. Vou dar um zoom para a gente conseguir ver melhor. É só fazer aqueles detalhes que ficaram faltando. Agora a gente vai em Box Styles. Tem que ver se você criou. Você criou aqui modelo de dados, custo, EDT. Não me lembro de ter visto isso no project. Mas seguindo o guia de exercício, seria More Templates, New Cell Layout, seria 4x4. Ok. E a gente preenche todos aqui com top. Ok. 2, está certo. Altero o nome para atividade. Passo 05 e preenche as células com WBS
name, tipo, contato. Seguindo o exercício, hein? ORG, duration. O nome vão ser 2 linhas. Contato a gente muda aqui para responsável. Dois pontos. Duration a gente muda aqui para duration, não precisa mudar. O ORG a gente muda a fonte. Clica em fonte, calibre negrito, tamanho 14, para chamar a atenção. Ok. Mais uma vez new. Agora a gente cria Marcos, atividade 05, 3 linhas e 2 colunas, 3 por 2, ok, preenche com WBS, nome e término. O nome ele pede para mudar a fonte, colocar negrito tamanho 12, ok. Todas as células devem ser alinhadas, o alinhamento horizontal para central, ok, ok, fechar. Agora a gente muda a cor e o modelo, a cor de fundo das atividades críticas e não críticas. A gente tem que alterar aqui atividade passo 5, crítica, atividade passo 5, para fundo branco, atividade passo 5, fundo branco, ok. E as não críticas, não crítica, milestone, atividade passo 05, para fundo branco, ok, passo 5, fundo branco, crítico é o quadradinho, ok, vamos dar ok, já alterou. Esse é o resultado esperado. Agora eu vou dar uma olhada aqui se existe algum leapfrog. Leapfrog significa uma ligação não necessária. Por exemplo, se a atividade X aqui dependesse da atividade... Ih, não quer sair agora. Vamos dar um zoom, tirar um pouquinho o zoom. Se essa atividade aqui, essa atividade depende dessa aqui acabar para ela começar. Então, se tivesse uma ligação da primeira para a terceira, seria desnecessário. Isso seria um leapfrog. Deixa eu ver se existe algo assim no seu projeto. Por enquanto não. Aqui a atividade está arriscada. Acho que você colocou ela como inativa. Deixa eu dar uma olhada no seu app nas atividades. Tá tudo ativo. Estranho ela tá arriscada. Bom, esse aqui era o resultado esperado para o passo 5.
Depois o guia exercício pede pra gente alterar a visualização para straight e marcar a opção Hide All Fields Except ID. Ok. Pronto. Esse é o final do passo 5. Terminando esse passo, a gente conclui o E3, mas você ainda tem algumas pendências. Aqui eu tenho um Leapfrog, consegui visualizar melhor. Aqui você me diz que a atividade aquisições depende de identificar stakeholders, mas ela não pode começar antes de planejar. Não, ela está aqui. Ela não pode começar antes de comunicações. Só que a atividade planejar o gerenciamento da qualidade está sequenciada a identificar os stakeholders também. Então essa ligação da atividade 8. Cadê? Aqui. Para a atividade 46 é um Leapfrog. A gente resolve isso aqui. Passo 04 é apenas atividade DR. Eu quero a atividade 8, identificar stakeholders. A 46 não é sucessora. Aqui o bioma não está fechando, mas se eu clicar no passo 5 ele fecha, tá? Pronto, sem nenhum Leapfrog. Tá vindo aqui pra cá. Aqui eu tenho vários Leapfrogs que eu não tinha visto anteriormente. Bom, a atividade 117 depende da 116, que depende da 103. A 104 depende da 103. Então, a 117 não tem como começar antes nesse caso aqui, ela depende de duas atividades. Ok. Aqui, a 118 para 119. Se a 119 depende da 106 e a 106 depende da 118, com certeza a 119 depende da 118. Então, vamos tirar da 119 para 118. 118. Isso são os chamados Leapfrogs. 106 para 119. Aqui, essa aqui depende dessa. Se a 122 depende da 109, a 122 não tem como começar depois da 121, ela tem que esperar a 109 acabar. Então, de 121 não tem ligação para 122. 121 não tem ligação para 122. Então isso é o Leapfrog. Acho que já deu para entender. Fechar o bioma. Passar o seu último número da sequência, por favor, anote. Então, com isso, a correção do seu exercício 3 acaba aqui. Corrija os erros e mande
o acerto pelo E4. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no Moodle. Até a próxima.